Muito bem, senhores, voltamos aqui para o segundo bloco desse nosso encontro, em que nós estamos tratando aqui sobre os procedimentos judiciais, E o nosso foco principal é exatamente descobrir qual o procedimento a ser seguido. Então veja, diante de um caso concreto, um caso que apareça para você, diante de um crime muitas vezes que não é corriqueiro, que você não está acostumado, que você nunca fez uma defesa sobre aquele tema, qual seria o procedimento a ser seguido? Esse é o nosso escopo, Muito bem. O Código de Processo Penal, ele passa a tratar dos procedimentos judiciais a partir do artigo 394, artigo muito importante, esse artigo 394 do CPP. 394 e seguintes. E no próprio artigo 394, a lei vai nos dizer quais são os procedimentos judiciais. Dá uma olhadinha nos slides. Então, olha só, de acordo com o artigo 394 do Código de Processo Penal, temos dois tipos de procedimentos. Então, quais seriam esses dois tipos? O primeiro é dos procedimentos ditos comuns, e aí nós vamos encontrar o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. Vou falar mais sobre eles aqui para vocês, ainda que brevemente, mas vou falar. Esses são os procedimentos ditos comuns. E também os procedimentos especiais, que estão no Código de Processo Penal, como é o caso do procedimento especial do júri, de funcionário público, de crimes contra a honra, de crimes contra a propriedade imaterial e também os procedimentos das legislações esparsas, que estão em legislações esparsas, como é o caso do procedimento da Lei de Drogas, o procedimento do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e outros tantos procedimentos, previstos ali em legislações esparsas. Legal? Bom, então, esse é o quadro que o artigo 394 nos traz. Procedimentos comuns e procedimentos especiais. Basicamente é isso. O procedimento comum ordinário, antes de eu definir aqui como descobrir qual o procedimento, gostaria de dizer que o procedimento comum ordinário ele acaba sendo base para todos os outros procedimentos. É o primeiro previsto no Código, ele vai ali do artigo 395 até o artigo 405, E ali todos os outros procedimentos, a partir de uma mudança que nós tivemos na legislação em 2008, antes não era assim, mas de 2008 para cá, todos os procedimentos passaram a ficar muito parecidos, muito próximos e tendo uma estrutura central, uma estrutura básica, como ali o procedimento comum ordinário. Tanto é, pessoal, que no próprio artigo 394, mais precisamente no parágrafo 5º do artigo 394, diz lá que na lacuna de algum procedimento, vamos imaginar, por exemplo, que nós temos ali um outro procedimento que não é ordinário, um procedimento sumário, sumaríssimo, um procedimento especial. Se algum desses procedimentos tiver alguma lacuna, tiver alguma falha, tiver alguma não previsão, a solução nós vamos encontrar aonde? No procedimento comum ordinário. Então, ele é utilizado, subsidiariamente para os outros procedimentos. E aqui eu trago para vocês um exemplo natural sobre isso, que são os memoriais. Os memoriais. Os procedimentos de uma maneira geral, e o procedimento ordinário é assim, mas os procedimentos de uma maneira geral, eles prevêem que na audiência de instrução, debates e julgamento, nós não temos ali memoriais, nós temos a apresentação oral, alegações finais orais.
Então, primeiro a acusação se manifesta pelo prazo de 20 minutos, que podem ser acrescidos de mais 10 minutos. Depois a defesa, né, se manifestará por um prazo de 20 minutos, pode ser acrescido de mais 10 minutos. E aí o juiz daria a sentença. Isso para os procedimentos de uma maneira geral. E o ordinário também é assim. Só que o ordinário prevê nos artigos 403, parágrafo 3º, e no artigo 404, parágrafo único, a possibilidade do juiz, ao invés das partes se manifestarem oralmente, como é a regra, poderem se manifestar por escrito, fazerem alegações finais por escrito, não é? Que são os chamados memoriais. Então, o procedimento comum ordinário prevê essa possibilidade de memoriais. Artigo 403, parágrafo 3º, quando nós tivermos ali uma complexidade, um caso muito complexo, né? Muitos réus, muitas testemunhas, muitos documentos, muitos volumes, então como é que vamos fazer uma análise completa ali, oralmente, em 20 minutos? Então dá ali 5 dias para a acusação se manifestar por escrito, depois a defesa será intimada para, em igual prazo, poder também apresentar essa defesa, né? Então, tem isso. E no 404, parágrafo único, também se prevê a possibilidade de memoriais quando nós tivermos uma diligência faltante. Por exemplo, né, tem ali a audiência de instrução, debate e julgamento, e essa audiência de instrução, debate e julgamento não pôde ser terminada, não deu para terminar essa audiência de instrução, debate e julgamento, porque ficou faltando ali uma diligência, né? Faltando a juntada de um laudo, ou mesmo a feitura de uma perícia, ou uma carta precatória que foi expedida e não retornou ainda. Então, nesse caso, o juiz, na audiência, determina a instrução, ouve todo mundo que tem para ouvir, interroga os réus, ou o réu, ou os réus, e as partes não se manifestam oralmente, ficam aguardando aquela diligência faltante para, então, quando for feita a diligência, depois apresentarem memoriais, também a acusação no prazo de 5 dias, e a defesa será oportunamente intimada para em 5 dias se manifestar. É isso, né? Então, esses memoriais, aqui é que é o ponto que eu queria ressaltar, eles estão previstos no ordinário. Nos outros procedimentos não estão previstos. No júri, no GCRIM, não estão previstos. Agora eu pergunto, pode ter memoriais no júri, ao encerrar a primeira fase do júri? Pode. Pode ter memoriais no procedimento sumaríssimo? Pode, né? Por quê? Porque o artigo 394, parágrafo 5º, prevê a subsidiariedade ali para o procedimento comum ordinário. Houve uma lacuna nos outros procedimentos, então há a possibilidade de aplicação do ordinário subsidiariamente. Então, se vocês estiverem estudando esse tema, procedimentos, vocês devem ter uma atenção assim dobrada, né, sobre o procedimento como ordinário, porque ele vai se tornar realmente uma base para que você acabe construindo os outros procedimentos, porque os outros procedimentos, de uma maneira comparativa, né, comparado com o procedimento ordinário, eles terão ali na sua estrutura básica o ordinário com algumas mudanças, né? A propósito, a palavra procedimento muitas vezes é substituída por rito. Então a gente fala assim, é o procedimento ordinário ou é o rito ordinário. Eu costumo dizer que rito é ritmo. Olha só, rito é ritmo, né? Então, em que sentido? Determinado procedimento, ele tem um ritmo mais acelerado, né? Então, acaba tudo rapidamente. Outros terão um ritmo mais cadenciado, mais demorado, 2 fases, né?
Um tem um detalhe aqui, outro tem um detalhe ali. Isso é o rito, isso é o ritmo, ok? Muito bem, uma vez que nós tivemos esse panorama geral aí sobre quais são os procedimentos, antes ainda de verificar como descobrir qual o procedimento adequado, gostaria de falar rápidas palavras sobre cada um dos procedimentos. Então vamos voltar nos slides, aliás eu também estou voltando aqui, dá uma olhadinha. Então nós temos dos procedimentos comuns, né, o ordinário, o sumário e o sumaríssimo, né? Então, rápidas pinceladas aqui sobre cada um desses procedimentos, só para a gente ter uma ideia básica. O procedimento comum ordinário, antigamente ele tinha ali muito mais detalhes do que tem hoje em dia. Mas hoje ele está mais simplificado e assim até rápido, porque a lei diz que ele deveria terminar em 60 dias. Na verdade, esse prazo nem é seguido, né? Mas há uma previsão legal. Então, qual seria a sequência dos atos? Olha, oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz recebe, depois ele determina a citação do réu e o réu é citado para apresentar uma resposta. Depois da resposta vem a possibilidade do juiz absolver sumariamente o réu ou não, né, terminando ali o processo de forma antecipada, por isso chamada absolvição sumária, né, porque acaba sumariando o processo, né, fazendo com que o processo seja reduzido, bastante reduzido. E se o juiz não absolver sumariamente, ele marcará uma audiência de instrução, debates e julgamento. Né? Então, não absolveu, marca audiência. E nessa audiência, como o próprio nome está trazendo, será uma audiência completa, uma audiência em que vai instruir, ou seja, colher as provas, ouvir as pessoas envolvidas ali. Se tiver uma vítima, ela é ouvida, depois testemunhos de acusação, depois testemunhos de defesa. E imaginando que tudo se resolva numa audiência, porque às vezes tem mais de uma audiência pelo não comparecimento de pessoas, né? Depois que as testemunhas de defesa são ouvidas, as partes são perguntadas se elas têm algum requerimento a ser feito, requerimento esse que pode ser resolvido ali na hora, ou se não for resolvido, demanda marcar a continuação da audiência para outra data. Agora, se não tiver requerimento, ou esses requerimentos tiverem condição de serem resolvidos ali na hora, o juiz ouve o réu é interrogado, ele é interrogado por último, né? Antigamente ele era interrogado no primeiro momento da instrução, hoje em dia ele é interrogado por último. Depois desse interrogatório vem os debates, que em regra são orais, ou, conforme eu mencionei aqui para vocês, pelas exceções, eles poderão também, poderá ser apresentada memoriais ali, e se tiver as alegações orais, o juiz, teoricamente, também na prática, nem sempre é assim, mas teoricamente ele poderia ouvir, dar a sentença ali na hora, e se as partes apresentarem memoriais, então ele terá um prazo depois para apresentar a sentença. Pronto, esse é um procedimento comum ordinário, básico. Né? Claro que eu não explorei todos os detalhes, né? Isso teria que ser uma aula oportuna para falar só do procedimento comum ordinário, mas para dar ali a base para vocês dessa construção. Até porque isso vai ser fundamental com relação a todos os outros procedimentos. Todos os outros procedimentos, de alguma forma, vão seguir o procedimento comum ordinário. Né? Muito importante isso. E, para fechar esse bloco, gostaria de dizer, depois eu vou passar rapidamente ainda pelos outros procedimentos, né? Mas isso será bastante rápido, porque vou fazer um breve comparativo só do ordinário com os outros procedimentos. Gostaria de ressaltar para vocês que diz o artigo 394, um assunto bastante importante, que os chamados crimes hediondos ou equiparados a hediondos, eles terão sempre preferência no que diz respeito ao procedimento, no que diz respeito à urgência em que a celeridade que um processo deve ter, ok? Muito bem, pessoal, vamos fazer o seguinte, segundo intervalo, e a gente já retorna com esse tema aqui para vocês, procedimentos. Até já.